Este programa não é recomendado para menores de 10 anos. Olá pessoal, chegamos na sua telinha, vai começar o Melhor da Vida a partir de agora. A gente vai começar chegando aí na sua casa, obrigada pela permissão e pela sua audiência. Vamos falar hoje, Thiago, sobre mercado de moda, falando de moda popular. Uau, vamos também ter dicas importantes de fonoaudiologia, como você se comunicar melhor. E para terminar com chave de ouro, a autora do nosso tema, do Melhor da Vida, a Mari Santos vai estar aqui dando uma canja e falando um pouco sobre a história linda de vida que ela tem. É sempre uma voz marcante, fica aqui com a gente. Melhor da Vida está começando agora. Olá, Melhor da Vida no ar, agora chegando aí na sala da sua casa. Hoje nós estamos com a Ana Sampaio, ela vai trazer para nós informações sobre a importância da nova realidade digital nos negócios. Você é influenciadora de moda feminina, né? Sim, primeiro quero mandar um abraço caloroso a todos os espectadores que estão aqui nesse programa, né? E muito obrigada pelo convite, Jô. Muito obrigada, Thiago, também pelo convite. O cenário, ele é bem propício, com certeza, às vendas online, a gente bem sabe, mas todo mundo adora ter um espaço físico como referência. Então, eu faço indicações sobre a Feira de Fortaleza, o comércio de Fortaleza de moda popular e democrático, mas as pessoas também gostam de, além de conhecer os espaços, terem a possibilidade de ter acesso a esses produtos através das vendas online. Então, é uma realidade que está muito presente no cenário, não só em Fortaleza, mas no cenário nacional. Interessante. Aí você dá dicas tanto para empresários como para pessoa física. Eu gostaria de comprar um vestido. Você tem esse direcionamento individual. Isso, a maioria das meninas que me assistem são meninas empreendedoras, que buscam uma segunda renda, que buscam um empoderamento feminino, que buscam uma oportunidade de ter um negócio. Então são aquelas que imaginam ter suas boutiques, então elas vão até o Instagram para que elas possam ter as indicações das lojas dos melhores produtos, para que elas possam ter aquele alicerce, né, montar aquela loja, né, e dar sequência aos seus propósitos, às suas buscas, e é assim que funciona. Então, Ana, você traz essas indicações de referências para pequenos microempreendedoras, né? Então, é com foco em revenda, para quem quer revender. Exatamente. Né? Diz pra gente, há quanto tempo você está trabalhando com isso? Olha, 7 anos, né? Foi assim, sair do funcionalismo público para 13 anos trabalhando e me encontrei na comunicação e sou muito grata e feliz por estar nesse cenário. O que te fez fazer essa transição? Olha, como eu falei, o meu antigo trabalho, ele me trouxe assim muitos ganhos, né? Eu sou muito grata por aquele momento que eu vivi. Mas chega determinados momentos em que você tem um autoconhecimento e que você fala, nossa, eu acho que eu posso me desafiar, eu acho que eu posso ter algo a mais, né? Eu sempre gostei de me comunicar. Eu tinha uma comunicação muito fácil. E aí o meu esposo falou assim, que é o meu sócio hoje, falou assim, vamos então mostrar o que é que você gosta, né, nas redes sociais. E aí foi muito rápido, né? Eu fui mostrando um pouco da realidade da Feira de Fortaleza e as pessoas foram aderindo àquele conteúdo, ele foi viralizando muito rápido e eu fui percebendo que eu gostava muito de, além de estar naquele ambiente, me comunicar. E quando eu percebi que eu me comunicava com mulheres, aí foi que eu senti que aquilo realmente estava no caminho certo. Veio o chamado. Exatamente. E assim, o seu conteúdo, você vai na feira, mostra os produtos, você verifica a qualidade do tecido, da Chego costura. cedinho, viu, Thiago, lá na feira, e aí eu mostro a realidade, mostro as personas da feira, né, as pessoas que fazem a composição daquele ambiente, aquele cenário tão energético, tão maravilhoso, e mostro como é que é o tecido, como é que faz para comprar, onde é que fica, né,
que é que você pode ganhar em oportunidade com relação àquele produto, e assim a gente vai mostrando aquela realidade. Ana, você falou pra gente que você está há 7 anos nessa jornada, né? Sim. Então você vivenciou um tempo de grande transformação nesse contexto de compra Com certeza. por atacado, Com inclusive. certeza. Uma das coisas que a veiculação digital para compras agregou foi a praticidade. Sim. Mas a gente entende hoje que esse novo contexto ele trouxe ganhos, mas também trouxe algumas perdas, né? Queria que você traçasse um paralelo para a gente, no teu ponto de vista, o que você vê como mudanças que aconteceram no contexto de compra por atacado após o advento da digitalização, Sim, da compra por internet. Eu entendo que a genuidade, né, o lado genuíno, né, da confecção, nós temos uma característica muito própria, né? A maioria dos produtos que são oferecidos nas feiras populares de atacado, eles são produtos confeccionados e produzidos e que têm características muito próprias. Por exemplo, no mercado central, você ainda tem uma força muito grande dos bordados, né, que são muito, muito específicos, que estão dentro daquele ambiente. Então eu entendo que mesmo com a força dos grandes marketplaces, né, chineses, a gente consegue ainda se sobressair no mercado. O boom das vendas online aconteceu principalmente na época das crises de saúde, né? Nos anos de 20, 21, 22, e foi aí, Covid. Exatamente, foi aí que o nosso fabricante de Fortaleza compreendeu que ele deveria precisava estar... se digitalizar. Exatamente. E aí foi naquele momento que ele começou a se profissionalizar e oferecer o seu produto de forma online. Lógico que às vezes a competitividade externa é muito acirrada, mas esse lado mais genuíno nas nossas peças também trazem um interesse. Você fala competitividade externa referindo a produtos não regionais. Não regionais e a grandes produções chinesas, como a gente bem sabe, certeza. né? De grande volume. Com certeza, super escaladas, né? Que a gente bem conhece. E aí, em posterior, quando houve o retorno, né? Nesse momento de crise de saúde, as empresas entenderam que elas precisavam dar mão ao digital, que é justamente essa mistura do físico com o online, né? Misturar as duas propostas. Por quê? Muitas vezes aquela cliente queria conhecer o produto também pessoalmente. Claro. E aí acaba que vem o papel da influenciadora de atacado, que é justamente, eu já conheço aquela loja, eu sei que ela faz o envio, mas eu quero ver quais são as novidades. Geralmente eu estou lá no norte e eu não consigo chegar em Fortaleza, então eu quero ver quais são as novidades. Aí elas fazem compra online. É assim que funciona, essa mistura. E né? já depois de um relacionamento, né? Já conhece Sim. o feirante, já tem experiência da costura do tecido. Exatamente. Né? Das peças. Sim. E aí passa a ter um relacionamento online. Por isso que houve essa crescente, né, das influenciadoras de atacado, porque o universo da moda popular, do comércio popular de moda de Fortaleza é enorme, hoje são muitos fabricantes cadastrados. Então a proporção de influenciadoras de atacado que surgiram só enalteceram ainda mais esse processo, né, e facilitaram justamente para a identificação de como é a costura, de onde é que está aquele problema, aquele produto da hype, da tendência da moda. Então foi todo um ciclo, né, que foi sendo fechado aí. Quais são os teus critérios na hora de atribuir valor à produção local aqui, para indicar para as outras pessoas? Pronto. Primeiro, a responsabilidade do fabricante em questão de envio e gerenciamento e comportamento com o cliente, com o consumidor. Eu acho que isso é muito importante. O fabricante ele tem que estar com seu Instagram atualizado, ele tem que estar com suas redes sociais bem completas, com todas as informações, porque nesse momento, na era do consumidor, o que o cliente mais quer é justamente essa segurança de que aquele cliente vai enviar o meu produto de forma correta. E aí a gente sempre faz esse filtro de entender como é que está a transparência das informações do cliente. Mas no caso é o cliente ou o fornecedor que vai? O fornecedor, não sim, o cliente. o fabricante. Porque, né? Na verdade, ela tem dois clientes, né? Na verdade, o fornecedor é cliente dela e o cliente é cliente dela isso. também e cliente do fornecedor. Essa confusão gostosa, viu, Thiago? E em Muito seguida, a gente analisa a qualidade
do produto, né? E se aquele valor está dentro das perspectivas do produto, a gente faz essa análise e aí a gente faz a indicação direta para as meninas que assistem, que vão ser as futuras empreendedoras compradoras desses fabricantes. É importante também verificar o nível de follow-up, né? Sim, com certeza. Desses fornecedores Sim. no pós-venda, porque tem Sim. muitas vendas, acontece com frequência, a venda do atacado também, como na venda no varejo, né? Da preocupação com a venda do produto. Sim. Mas o que vai assegurar o retorno desse cliente para novas compras, muitas vezes, é o pós-venda, Com certeza. né? Eu estava conversando com o Thiago, você mesmo falou assim, que foi lá comprar um sapato, Isso. né? E aí experimentou, aí foi ver online, tinha uma diferença pouca de valor, mas você voltou na loja por causa do atendimento que Isso, você pela teve experiência com o vendedor. pela experiência de compra. E a experiência de compra, no caso dos teus clientes, que são atacadistas, existe a mesma coisa, quer dizer, eu vou comprar para revender na minha loja. Se o fornecedor não cumpre prazo de entrega, se chega mercadoria danificada que tem que voltar para Tudo é prejuízo, ajeitar, né? tudo isso, o tempo ele é fundamental no empreendedorismo, né? É um fator muito relevante no empreendedorismo. Então, essas características me parecem muito preciosas em um fornecedor, né? Sim. De bens de consumo, você ter essa acuidade nos detalhes também, né? E principalmente de ver o nível de investimento que esses fornecedores estão dando agora nessa era da digitalização. O que você vê como ponto de resistência no investimento dos teus clientes fornecedores? Eu acho que essa profissionalização da digitalização, como você bem disse, é um ponto de resistência, mas que está sendo trabalhado. Hoje você consegue ver fabricantes que trabalham com social medias, que trabalham com gerenciamento de tráfego, né, nas redes sociais. Eles estão se profissionalizando. Acredito que seja um ponto a ser desenvolvido, mas esse processo ele vem sendo melhorado, estimulado e em constante evolução. Além dos processos produtivos de preparo, né? Capacitação. Olha, você fica surpresa com a quantidade de empresas que nasceram na feira e hoje já estão com seus galpões super equipados, né? Gerando uma renda qualificada, gerando uma mão de obra qualificada, uma renda direcionada, mudando, alterando a região social, né? Toda aquela região do processo produtivo. E principalmente, fala seu follow-up, como você citou, melhorando seus estoques. A qualidade do produto, da matéria-prima, né? Sim, você fica muito surpreendido com a evolução, né, dos feirantes lá na feira, né, na feira de rua. E nesse aspecto, o teu papel como influenciadora e como divulgadora de serviços, né, você faz um trabalho de promover a relação de compra e venda. Exatamente. Né? O principal papel é promover essa ponte, realizar essa ponte de compra e venda. E nesse contexto que você está falando, o teu papel ele se expande um pouquinho na medida em que você, como um observador da relação, você pode estar dando um feedback muito valioso para essas empresas, no sentido, olha, isso aqui eu observei, que não está funcionando aqui. Uma consultoria, né? Exato. Para melhoria. Sim. É como se eu estivesse lá aprendendo todos os dias. Né? Eu consigo captar, olha, você pode melhorar nesse ponto, eu acho que esse ponto aqui é melhor, e assim a gente também vai qualificando o nosso relacionamento, né, com o cliente que está junto com a gente, com o fabricante ou fornecedor que está junto com a gente. Eu acho que um ponto também que é muito importante nesse processo de mostrar é humanizar. Eu gosto muito de trazer a humanização daquele espaço, né? Porque aí as pessoas conseguem perceber melhor aonde elas estão, o que elas vão comprar. Quando eu consigo quebrar esse paradigma de só o anúncio da venda e mostrar, olha, esse produto realmente é bom, aí eu puxo o gancho da humanização do espaço. Porque aquele produto são feitos por pessoas apaixonadas pelo que fazem. Certo. Né? E como é que entra aí a corretora de moda?
Outro muito bom. A gente chama de assessoras, né? São as assessoras de moda, muito conhecidas. Elas trazem aquela agilidade no processo de compras e a responsabilidade também do envio. Como assim, Ana? São muitos os fabricantes. Quando uma revendedora vai procurar uma opção, ela não procura só o jeans, ela não procura só o biquíni, o infantil, ela procura todas as opções. E a assessora de compras, ela funciona como esse suporte, essa ponte que vai reunir todas as suas compras, que vai lhe trazer quais são as melhores lojas que se adequam à sua realidade. Tem grandes assessoras lá na feira que, inclusive, viraram influenciadoras também. E é uma parceria muito importante, com certeza, né? Diminui o tempo ali de procura, porque direciona, faz negócio. A corretora assessora de moda, ela muitas vezes ela pode se basear no teu posicionamento, nas tuas indicações, para levar clientes para esses fornecedores. Sabe, Jo, o que acontece muito quando a mulher quer empreender e quer revender? Ela busca coisas que ela gosta. Quando, na verdade, ela tem que analisar para que público eu vou direcionar aquela coisa. Dela. Exatamente. Às vezes ela nem sabe qual é a persona que ela vai direcionar. E a assessora consegue entrar nesse processo. Exatamente. E aí tem a história do hype, né? O que está mais na moda, o que está mais evidente, ela consegue direcionar. Exatamente, em todos os sentidos, porque o hype funciona na moda, no que está em evidência, mas funciona também na forma como nós, influenciadoras de atacado, direcionamos o nosso conteúdo, né? Eu estou no Instagram, estou no YouTube, estou no TikTok, cada um tem uma linguagem diferente. Pessoal, o papo está muito bom, a gente vai dar um intervalo e volta com muito mais de Ana Sampaio. Que tal cuidar da sua saúde sem sair de casa? O Mais Saúde Ceará leva atendimento médico, informação e apoio para o seu bem-estar. Agora você pode renovar sua receita médica de forma 100% gratuita, com toda a praticidade e segurança. Receitas para diabetes, pressão alta, transtorno do espectro autista, TDAH, ansiedade ou depressão. Tudo isso com atendimento no conforto da sua casa. Quer saber mais? Entre em contato conosco. Então voltamos agora do nosso intervalo, vamos continuar aqui esse papo muito interessante com a Ana Sampaio sobre moda. Vamos lá. Queria extrair um pouco do contexto moda popular só, mas como influenciadora. É claro que o teu trabalho ele também é muito direcionado por tendências. Sim. Né? As tendências, no caso, de moda. Como você vê a ligação da tendência de moda com a tendência de comportamento do consumidor? É algo assim, elas caminham juntas e ao mesmo tempo separadas. Como devo dizer, às vezes uma tendência que é reflexo na Europa, por exemplo, a gente sempre tem que pensar de uma forma muito macro, os lançamentos de coleções que acontecem outono e inverno, por exemplo, os grandes lançamentos europeus acontecem sempre aos finais do ano, e esse reflexo, como por exemplo essa moda romântica, uma exemplificação do que estamos vivendo hoje. Essa moda mais romântica, essa moda boho que aconteceu em lançamentos de principais marcas na Europa no final do ano, hoje já são reflexo dentro da feira. E muitas vezes a cliente, ela quer um produto e acaba se readequando a essa realidade de tendência. Às vezes acontece muito de eu receber uma mensagem no direct, sim, Ana, e agora? O que é que vai ser a próxima moda? Né? E ela é muito rápida demais. Quando a gente percebe, você está oferecendo um produto diferenciado e de repente muda tudo, muda a cartela, muda o formato, muda tudo. E eu acho que caminham juntos, mas ao mesmo tempo tem aquele time de congruência entre a tendência, a análise. E quando se fala de um paralelo entre tendência e comportamento, né? Nós temos que entender que a moda ela se direciona muito por tendência, Sim. Mas é preciso diferenciar tendência de estilo. Tendência é uma coisa, estilo é outra coisa. Completamente, né? Isso é verdade. E existem as pessoas que são direcionadas por tendência e existem as outras que são direcionadas por estilo. Olha,
isso aqui pode estar muito na tendência, mas não é o meu estilo. Exatamente. E eu acho que você deve buscar o seu estilo. O seu próprio estilo. Exatamente. Olha, eu vejo assim muitas influenciadoras, inclusive de São Paulo, que usam a moda democrática e a moda sustentável, tentando captar aquele estilo, reutilizando peças em outros formatos, de uma outra forma. E é tanto que conteúdos, hoje são conteúdos bem virais na internet, essa história de usar uma peça de 3 formas diferentes, fazer essa captação. A versatilidade. Exato. Eu acho que seria interessante isso. colocar fazer uma pontuação dessa diferença entre tendência e estilo. Exato. Acho que vale Acho isso. que buscando o estilo ele é muito próprio, sabe, Thiago? É sobre o que você gosta, o que te identifica, o que te traz autenticidade. Eu acho que o estilo, ele fala também da maneira como eu me comunico e me expresso. Isso. Né? É o meu estilo. O estilo é uma extensão da persona. Exatamente. A tendência, ela já fala mais de mercado. Do coletivo. Do coletivo. Completamente. Né? Isso. E aí nós temos uma embate. dualidade, um embate. Por quê? Porque vem o impulso do eu tenho que me formatar, me encaixar dentro da tendência, ou eu vou ser fiel ao meu estilo, né? E dá para ter os dois. Dá para ter os dois, com certeza. Ou eu me adequo, gostei dessa peça, ela tem o meu estilo, então eu posso usar essa peça dentro do meu contexto, né? A relação que isso tem com as comunicações e com a influência das comunicações nesse processo de massificar, né? Enquanto você falava, eu fiquei lembrando da imagem da Sônia Braga em Doce Days. Aquele cropped, aquela calça lá, exatamente. Aquele brilho. Como aquilo voltou, e como aquela imagem... Você não tem meia de lurex. E como aquelas imagens ficaram marcadas na cabeça da gente, né? E vez por outra volta, assim como a força feminina, né, de empoderamento, na transição dos anos 50 aos 60, onde as mulheres passaram a usar as calças, né, que era um escândalo aqui. Assim como também o uso dos biquínis ao invés dos maiôs nessa mesma época, né? Então é tudo um processo de fio dental, o advento do fio dental. O quê? Né? Os anos 80, 90, né? Passando por isso. E tudo fala sobre história. As entrelinhas costumes. Falam. Existem fabricantes na feira, por exemplo, que eles vendem um produto há muitos anos, um tipo de produto. Eu tenho fabricantes que vendem só calças sociais, por exemplo. São um produto atemporal e tudo mais. Então, é justamente isso, você identificar, né? Entender qual é o estilo da sua cliente e que tipo de produto eu posso direcionar para ela, para que ela não seja uma refém, vamos dizer assim, né? Eu posso ter uma coleção up to date, né, Lógico. atualizada com o que há de mais novo, mas, por exemplo, a alfaiataria é um clássico que nunca sai de moda, é atemporal, né? A roupa de alfaiataria, ela sempre vai existir. Exatamente. Né? O boho que você falou, também, ele remete aos hippies dos anos 70, exatamente. Aquela coisa da roupa larga, do movimento, da estampa característica, do colorido desbotado e contrastante. Né? Exatamente. Então, tudo isso fala de formas de sentir. Pela sua experiência, você nota dessa questão da economia, né? Ela realmente movimenta bastante dinheiro no Ceará, é muito importante. E você vê que está bem estruturada, precisariam de novos pontos, descentralizar, ou é melhor ficar realmente ali centralizado em um local? Como é que você... Quando você fala em descentralizar, eu imagino assim, um pouco de perda da caracterização do espaço que já foi construído. Mas quando você fala em melhorar a infraestrutura, eu acredito que sim. Uma melhora da infraestrutura, das capacitações. Estamos num processo. Eu acho que já tem alguns shoppings de moda popular, né, comércio popular de atacado, que estão bem qualificados, né, com espaços de infraestrutura com pé direito amplo, né, com toda uma infraestrutura de apoio, com enfermarias, inclusive nos ambientes e tudo, para poder dar alimentação de uma ótima qualidade. Tudo isso para dar um suporte para o consumidor. Aí se você me falar, Ana, quais são as previsões? Eu acredito que precisa melhorar muita coisa.
muita coisa nos processos de infraestrutura, nos processos de readequação. Principalmente estrutura de estoque para quem está oferecendo, porque fica aquela coisa meio amutuada, né? E até, Jo, a própria questão da infraestrutura mesmo, de acessibilidade. Por exemplo, uma vez eu estava em estacionamento. Estava num shopping e um dos shoppings de referência estava gravando conteúdo e uma pessoa falou: "Ai, Ana, tudo bom? Eu sou sua seguidora." Quando eu olhei para trás, era uma cadeirante. Entende? Eu acho que o comércio ele tem que ser acessível a todos. E eu falei: "Você só compra aqui nesse shopping porque é melhor, os espaçamentos são melhores?" E ela: "Não, eu também vou para outros espaços." Então é preciso ela se desafia, ter, né? Exatamente, ela se desafia. Eu achei aquilo bárbaro, né? A moda transformando a vida dela como revendedora, vamos dizer assim. Mas eu acho que precisam ter outros olhares, outras perspectivas, outras conversas, para que aquele ambiente que é tão maravilhoso, tão incrível, que fala tanto, seja acessível para todos. Perfeito. Né? Eu acho que isso é importante. Muito assim. Perfeito. Bem legal. Gente, estivemos aqui com a Ana, falando com a gente sobre a influência da moda no novo contexto digital e do empreendedorismo nessa área também. Você que está nos assistindo, que revende, tá aí, pode seguir a Ana no Instagram que está aparecendo aí na sua tela, né? Ana, tem outras formas de contato com você? Olha, além do Instagram? No Instagram mesmo, diretamente, via direct, né? Vocês podem entrar em contato comigo. Você tem 2 canais, né? Eu tenho o Feirão da Aninha, né? Que é o meu principal, onde vocês vão ter dicas de moda popular todos os dias mesmo. E o meu segundo Instagram, que é o Ana Sampaio CE, é nesse Instagram que a gente fala sobre empreendedorismo, sobre empreender na maternidade. Tem que seguir os 2. Olha, tem que seguir. Porque sou mãe também, né? De 2 maravilhosos. Beijo, meninos. E a gente fala sobre empoderamento, sobre essas questões, né, de tendência, consumir, estilo. A gente conversa, tem esse bate-papo mais universo aberto. Feminino, né? Exatamente. E buscando sempre essa autenticidade da alegria, do humor, que eu acho que cura e que a gente vai resgatando essas pessoas lá para o nosso lado. Com certeza. Muito obrigada pela sua presença. Parabéns, Ana, pelo seu trabalho. Muito Sigam obrigada, a Ana nos canais que ela falou e lá também encontra os outros canais, né? Com do certeza. TikTok e YouTube também. Exatamente. Intervalinho e a gente já volta. Fica com a gente. A Vita Plus surgiu para cuidar da sua saúde com qualidade e praticidade. Você não precisa mais sofrer com deslocamentos e exposição a ambientes hospitalares. Atuamos em todo o estado com a missão de garantir a você acesso a um serviço de saúde com qualidade, com o máximo de comodidade e segurança, buscando sempre a excelência. Conosco você pode esperar pelo que mais prezamos. Atendimentos eficazes por médicos qualificados e experientes. Contamos com uma equipe especializada de profissionais de saúde capacitados e preparados. Estamos comprometidos em atender às suas necessidades de saúde de forma eficaz e humanizada. Assine agora e tenha acesso imediato a todos os nossos benefícios. Vita Plus é bem-estar. Vita Plus é segurança. Vita Plus é saúde que te acompanha. Olá pessoal, continuando aqui o nosso programa Melhor da Vida, nós estamos agora com o fonoaudiólogo Jader Andrade. Ele vai trazer dicas importantes e vai falar do mundo da fonoaudiologia. Muito prazer ter você aqui, Jader. Eu quero já que você responda. O que é um fonoaudiólogo? O que faz um fonoaudiólogo? Bem, primeiramente, bom dia. Muito obrigado pelo convite. Sempre bom poder falar daquilo que a gente ama, né? E o fonoaudiólogo é o profissional da saúde que ajuda as pessoas a se comunicarem melhor, a terem uma comunicação mais efetiva, devolvendo a elas qualidade de vida. A gente trabalha com a voz, com a audição, com a leitura, com a escrita, desde o bebê, né, o recém-nascido, até a criança, o adolescente e o adulto, no que concerne a comunicação. É muito importante a função do fonoaudiólogo. Jader, essa questão da voz, ela é muito vinculada ao emocional, né? A nossa voz, ela é diretamente afetada pelas nossas emoções.
E a gente tem vivido um contexto hoje, nos nossos dias, em que estão proliferando problemas ligados à voz, estão se tornando cada vez mais frequentes devido ao movimento de aumento também de problemas de origem emocional. Eu queria que você trouxesse para a gente como é a tua percepção dessa conexão entre o emocional e a voz humana. Como é que isso tem sido um elemento relevante dentro do contexto do trato vocal humano? Sim, sem dúvida, você tocou num ponto muito importante, né? Muitos pacientes que me procuram no consultório pensando nessa questão da alteração vocal, trazendo aqui para um contexto de reabilitação, né, de tratamento. Uhum. E o que eu oriento para eles é que eles têm que se atentar ao que causou essa alteração vocal, que, como você bem lembrou, tem aspectos emocionais que trazem um impacto social muito grande, não só no trabalho, mas na sua imagem pessoal, porque a voz, ela reflete autoestima, a nossa imagem mesmo, a nossa identidade como ser humano, né? E também é um instrumento de trabalho e de expressão. É um instrumento de trabalho fundamental em várias profissões, sim. Não é só do cantor, não. Então a gente foca no aspecto preventivo, também no tratamento, mas também no aprimoramento desses padrões de fala e de voz, trazendo para essa pessoa segurança e efetividade na comunicação. Porque hoje a comunicação, que vem do termo latim comunicar, tornar comum ideias, sentimentos, né, informações, ela tem um impacto assim, significativo nas relações sociais, nas relações profissionais e na sua efetividade pessoal. Interessante, dentro do que você falou, né, que o fonoaudiólogo tem tanto essa ação, esse campo de atuação na criança, né, até o idoso. E eu quero puxar primeiro para a criança, né? Sim. Vocês sabem, ninguém nasce falando. E aí a gente faz parte do desenvolvimento, né? A expressão da voz, o falar, a fase oral, né? A gesticulação, a articulação, a emissão de sons, né? Sons sem sentido de início, enfim, né? E aí entra a questão dentro do desenvolvimento, né? Neuropsicomotor, o papel do fonoaudiólogo naquela criança que já é identificada com um atraso. Você trabalha também nessa área, queria que você falasse um pouco também dessa questão. Sim, nós atuamos desde o desenvolvimento da fala e da linguagem, no que diz respeito à estimulação, como também nas questões de aprendizagem, envolvendo a leitura e a escrita. Na questão do gesto, tudo nosso comunica. Então, o fonoaudiólogo tem um olhar da comunicação como um todo. Então, o seu olhar comunica, o seu sorriso comunica, os seus gestos comunicam. A sua postura, né? A sua postura. Então, qualquer dificuldade que a criança, ou o jovem também, naquela fase da adolescência, de mudanças, né, assim, bem intensas, que ele tenha, já que hoje a gente vive esse contexto de uma comunicação cada vez mais veloz, né, que é um mundo que está constantemente conectado, então qualquer bloqueio que a criança ou adolescente tenha na sua comunicação, o fonoaudiólogo pode ajudar. Na tua percepção, pela tua prática profissional, quais são os elementos mais comuns, os fatores, na verdade, mais comuns que podem causar o atraso de fala numa criança? São inúmeros fatores. Pode ser a falta de estímulos, pode ser questões auditivas. Mas as mais frequentes? Hoje em dia está muito comum, por exemplo, os transtornos do neurodesenvolvimento, como é o caso do autismo e do TDAH. Por que você acha que isso hoje está mais evidente do que em anos atrás? Realmente houve um aumento de casos ou hoje existe uma procura maior pelo especialista para tratar que antes não havia essa procura? Eu acredito que antes havia pouca informação, poucos diagnósticos, então daí a impressão de que aumentou os casos. Não é que aumentou, é que hoje existe mais procura. Sim. Claro que também existem fatores genéticos que podem contribuir cada vez mais para que nasçam mais crianças com esse transtorno. Mas eu diria que esse avanço na bandeira da inclusão, da informação, levar conhecimento para as famílias, ter um olhar não só para a criança também, mas para essa família
que afeta a saúde mental delas, né? Então, todo esse olhar multiprofissional para a família como um todo faz a diferença no desenvolvimento dessa criança ou desse adulto, porque também existem adultos. Existe. Que tem esse Problema prejuízo, de né? fala, E é interessante, assim, por exemplo, quando a gente fala do autismo, né, da neurodivergência, Sim. um dos critérios que leva a considerar os níveis de suporte ou o prejuízo funcional da criança é a fala, né? Sim. Que é uma abordagem do fonoaudiólogo que vai fazer com que uma criança, por exemplo, que tem um nível de suporte 2 ou 3, que é um comprometimento bem mais intenso, né, se torne um nível 1, se torne uma criança mais alinhada ou capaz de interagir socialmente, né? E é um papel fundamental aí do fonoaudiólogo. E assim, cada criança autista tem a sua forma única de se comunicar e de compreender o mundo que a rodeia. Então, nosso papel como fono é acolher essa singularidade, respeitando o tempo dela e as suas necessidades, e desenvolver a comunicação, seja ela verbal ou não verbal. A gente falou de um caso agora anteriormente em que não é que houvesse um aumento de casos de atraso de fala Sim, das mais crianças, mas visibilidade. eles estavam mais visíveis pela busca de auxílio. Porém, tem um lado que agora nós vamos falar de algo que realmente houve aumento de casos, eu vou falar de ansiedade. A ansiedade, ela comprovadamente, existem estudos comprovando que houve um aumento significativo dos níveis dos números de casos de ansiedade no mundo. Então, como é que você está trabalhando esse aumento desse índice de ansiedade em ligação com os problemas da fala? E, em contrapartida, o fato das pessoas estarem cada vez menos exercitando a fala por conta de teclar, né, de celular e tal, a gente está falando menos, e como isso está interferindo na capacidade, na habilidade da fala humana em termos de uma atrofia mesmo. Você percebe essa atrofia por desuso? Sim, tudo aquilo que a gente não desenvolve de alguma forma estagna, né? Você citou inúmeros casos. E todos esses casos, com certeza, vai ter um impacto socioemocional, né? Podemos assim dizer. Claro que a gagueira especificamente é um distúrbio neurobiológico que afeta a fluência da fala. Né? O que é ser fluente? Não é falar inglês e espanhol, né? Mas é ter uma fala sem rupturas, uma fala livre, com liberdade. É o fluir do pensamento para a ação, né? Isso. De falar. Então, sem dúvida, a pessoa com gagueira, né, assim, a gagueira mesmo, não apenas aquela gagueira do desenvolvimento que é comum do desenvolvimento da linguagem, ou mesmo de estar nervoso, que isso é muito comum também, a gente vai auxiliar essa pessoa a ter mais controle na sua comunicação espontânea. E concernente à questão emocional, que sem dúvida afeta, daí a importância de todo um trabalho multiprofissional, envolvendo a psicóloga, né, e outros profissionais que se fizerem necessários. A dislexia também é neurológica, e o papel do fonoaudiólogo é facilitar esse processo de aprendizagem, né? Desenvolvendo as habilidades comunicativas por trás dessa aprendizagem. Você citou também a consciência fonológica, no caso de crianças que trocam letras, né? Pode ter também uma relação com questões auditivas, né? A gente também, às vezes, descarta se houver também alguma alteração motora de fala cognitiva, como uma apraxia ou um atraso motor de fala, que existe o atraso de linguagem, mas também existe o atraso motor, né? Mas se for apenas uma questão de consciência fonológica, a gente ajuda no desenvolvimento desses fonemas que a criança, ou às vezes o adulto também, não consegue pronunciar adequadamente. E existe, doutor, algum tipo de dica que a gente possa passar para quem está nos assistindo, de cuidados que eu posso ter com a minha voz no dia a dia, coisas simples de fazer que eu posso praticar para melhorar e preservar a saúde da minha voz? Com certeza. Cuidar da voz é um fácil difícil. Fácil porque os cuidados são acessíveis a todos. Difícil porque é um desafio realmente para a realidade de cada pessoa, para a rotina de cada pessoa. Mas eu gosto de pensar, por exemplo, que para cuidar da voz, né, ter longevidade vocal na minha carreira e na minha imagem pessoal, eu preciso investir numa boa hidratação, não só
por meio da ingesta de líquidos, mas também umidificando o ambiente que me cerca. Uma alimentação rica em carboidratos que me dê energia não só para o meu corpo, vamos lembrar que a voz é um músculo, mas também para a minha voz. Dormir bem, cuidar da saúde mental, praticar atividades físicas regularmente. Tudo isso interfere na voz. Sim, diretamente. E no corpo também, né? Procurar um fonoaudiólogo para você chamar de seu, para te acompanhar, tirar suas dúvidas, te orientar. Controlar também algumas coisas de cunho de alimentação, evitar bebida alcoólica exagerada. Daí a gente entra nos hábitos e vícios, né, que são inadequados. Então, Fumar. não gritar sem apoio respiratório, não pigarrear dessa forma, não tossir em excesso, não ingerir, né, álcool em excesso, não fumar de jeito nenhum, né, muito prejudicial. Então, acho que são algumas dicas que a gente pode dar. Maçã. Fala da maçã. Maçã é bom, sem dúvida, a maçã é um ótimo alimento que ajuda a hidratar e limpar a E a voz. destringir Mas também. para quem não gosta da maçã, também existem outras frutas que exercem a mesma função dela, que tem a pectina, né, que é essa função que lubrifica e limpa o trato vocal, como no caso da banana, da pera, do kiwi, da uva, entre outras frutas. Já ficou uma salada de frutos aí. Sim. Salada de frutos para a voz. Bebidas quentes. Então, Isso é bom ou é ruim? Porque tem Bebida tem quente, vezes... sopa, Sopa, chá, né? tanto o quente quanto o frio na voz, a gente pode utilizar, inclusive, para trazer uma recuperação vocal, uma hidratação direta. Como tratamento pode ser aliado. Isso, como a termoterapia. Então, o gelado e o quente em si não faz mal para a voz. O gelo ou o vapor quente de uma água, né, que a gente usa até para hidratar e para recuperar a voz. Mas o que a gente tem que ter cuidado é com pessoas que têm uma sensibilidade maior a essas temperaturas e sofrem, por exemplo, com o choque térmico. Então, eu estou falando aqui, eu estou num ambiente muito frio, aí, eu tomo uma coisa quente, né? Ou então algo muito gelado. Então isso pode causar um choque, um incômodo. Excelente, pessoal. Nós tivemos aqui o Jader Andrade. Muita coisa para você que está aí nos acompanhando, para melhorar a sua vida. E muito obrigado, Jader. Foi excelente o conteúdo, o material que a gente disponibilizou aí. Isso Eu que aí. O agradeço. melhor da vida é falar bem. A gente volta já. O melhor da vida é cuidar de quem tá perto e de longe amar. Sentir o amor desperta, o coração dispara. Amar como se fosse uma joia rara. A vida vale a pena ser vivida. A vida mostrando coragem a cada despedida. O melhor da vida. Nararara. Vamos viver, vamos amar. Uau, Delícia! Mari Santos, uma delícia ouvir você. Pessoal, esta é a persona da voz da nossa música, da música do nosso programa que você pode curtir aí. Mari, maravilhosa. Diz uma coisa, Mari, de onde é que veio a ideia para fazer esse tema? Gente, a Jo perguntando aqui sobre essa música, O Melhor da Vida. Ela tem uma história, né? Recentemente eu fiz essa composição e eu não estava em um momento muito bom. Eu aqui vou contar algo pessoal meu, eu tenho um problema de ansiedade, né, gente? É algo do século, né? E esse dia eu não estava muito bem. Aí eu saí lá fora e eu olhei assim, rapaz, o melhor da vida. Eu aqui, deprimida, em um ar lindo desse para me respirar, um sol maravilhoso. Aí eu fiquei pensando assim, eu vou ali no quarto, eu vou compor uma música. Qual o tema? Fiquei pensando, o melhor da vida. Aí fui fazer minhas coisas e até esqueci de compor. Aí quando foi tardezinha, eu tava bem à vontade, aí
Fui lá pro quarto e fiz a composição, mais ou menos assim, uns 10 minutos ela já estava pronta. Procurei a melodia e vamos lá e gravei. E quando eu comecei a escutar O Melhor da Vida, gente, eu fiquei assim... Você se curou. Eu fiquei assim pensando, meu Deus, me deu assim, eu relaxei. Eu escutei várias vezes. Não, foi algo que eu fiz, mas que eu gostei tanto, que eu escutei várias vezes. Você fez o seu próprio remédio. Exatamente, que foi O Melhor da Vida, que foi essa composição que eu acabei. Gente, o Dr. Tiago tem participação no Melhor da Vida. Uau! É verdade. Quando eu fiz essa música, essa letra, eu mandei pro Dr. Tiago. Dr. Tiago, olha essa música. Eu não tô muito legal, você quer ficar com essa música pra você colocar no programa? Foi, Dr. Tiago? Foi. Dr. Tiago, sim, mas vamos... vou te mandar mais algumas coisas. Dr. Tiago é poeta, né? E você vai colocar na música e vamos ver como que fica. Gente, tem uma coautoria aí. Sim, a parte que fala assim, ó. O melhor da vida é cuidar de quem tá perto e de longe amar. Sentir o amor de perto, coração dispara. Amar como se fosse uma joia rara. Gente, essa parte é do Dr. Tiago. Uau! E ficou assim. Também a parte, a vida. E a parte linda, mostrando coragem a cada despedida. Gente, é assim, a minha história na música. Eu comecei a cantar com 3 anos de idade. 3? Que lindo. Sim. Eu sempre fui assim, uma criança meio, como o pessoal do interior fala, meio pra frente. Quer dizer que você estava começando a falar e já estava cantando? Eu estou aqui, eu moro em Maracanã, porém eu sou do interior do Ceará. Sou de Araripe, Pajeú. Nasci em casa por uma parteira. Uau. Pois é, gente. E a minha família, somos cristãos, somos evangélicos. E desde que a minha família se converteu, que eu ia para a igreja, o meu pastor me colocava em cima de um banquinho, eu era tão pequenininha, e eu começava a cantar. E a musiquinha que eu cantava era assim: eu sou uma criancinha queridinha de Jesus. Quando eu vou pra escola, professora me quer bem. Papai fica contente e a mamãe fica também. E era assim, a minha mãe contava, meu pastor, ele ainda tá vivo, pastor Vicente. E 3 anos, eu tinha 3 anos. Eu comecei a falar logo muito cedo e era muito espontânea, sempre muito espontânea. Então eu imagino que logo você começou a cantar na igreja, né? Sim. A partir daí eu comecei a cantar na igreja e fiz minha primeira composição com 10 anos. Tudo é muito precoce. Tudo muito precoce. A sua vinda para Fortaleza, como é que aconteceu? Gente, a vinda para Fortaleza, assim, algo extraordinário. Eu tinha, assim, mais ou menos uns 16 anos. Eu ia completar 16 anos. Meu tio de Manaus, que era quem ajudava muito meu pai, veio de lá de Manaus pro Pajeú. Chegando lá, ele olhou para mim assim, ele me viu cantar, ele disse assim: minha filha, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você quer ir para Fortaleza? E meu tio chegou e perguntou para mim, eu disse assim: tio Agostinho, se pai e mãe deixar, eu vou. Aí eu perguntei a eles deixaram. Gente, eu fiquei tão feliz. Eu lembro que no outro dia a gente foi comprar as passagens e eu vim tão ansiosa para chegar. Gente, quando eu cheguei em Fortaleza, para mim era um mundo. Tudo novo. Para quem morava nos matos. Era enorme. Para mim era tudo novo, aqueles ônibus, aqueles prédios, aquele negócio. Para mim era tudo algo muito novo. A água, né? Sim. Para mim, gente, era tudo assim, eu vivi uma vida totalmente diferente no meu interior. Para mim era algo tudo muito novo. Gente, eu nunca tinha ido num salão, eu nunca tinha cortado o cabelo, eu nunca tinha feito a sobrancelha. E aí você era convidada em igrejas, eventos? Sim, e vendia o CD nesses CDs. eventos. Era convidada em igrejas, vendia CDs. E assim, depois que eu cheguei aqui, eu voltei para o interior, depois voltei para cá de novo, gostei de ficar aqui e vi aqui como um local bom de divulgar o meu talento. E aí entra a composição de jingles, né, de campanhas publicitárias, que você viu essa facilidade de compor. Exatamente. A minha vida começou a mudar depois disso, depois do meio político, que eu entrei no meio político como compositora de jingles.
Pessoal, tem uma outra história aí, uma história minha com a Mari, que a gente estava numa reunião e eu disse, Mari, Deus lhe deu um dom, você não pode ficar calada, né? E ela tem uma história, ela tem um filho autista, e ela disse, quando eu canto, meu filho se acalma, né? A minha voz ajuda a acalmar meu filho. Eu disse, olha, e uma das coisas que Deus colocou no seu coração desse dom é para isso, é para esse tempo. E ela chegou a trabalhar também com crianças autistas nas escolas, né? E eu disse, Mari, grava aí uma música infantil, grava uma música de niná. E aí eu colocava toda noite para minha filha, né? Para ajudar ela a dormir. E aí minha filha estava lá brincando naquela algazarra. E aí, filho, vamos escutar aqui a Mari. E aí botava a música e ela ia relaxando e tudo. Uma das coisas que você fez, né? Gravou, tem a música do Noé, muito gostosa. Né? Canta um pouquinho da música do Noé. Deus mandou uma ordem para Noé. Construa uma arca do jeito que eu disser. Sim, falando sobre a história do autista, eu trabalhei com crianças autistas como auxiliar de serviços educacionais. E eu cuidava de uma criança que ele não era autista não verbal. Era nível 3 de suporte. Sim, né? e eu cantava para ele e ele se acalmava. A música em si é algo que acalma uma criança autista. Eles focam muito em alguém. Ele era resistente ao toque físico? Sim. Eu trabalhei pouco tempo com essa criança, ele não gostava de toque, ele era não verbal, e eu tive essa oportunidade de colocar ele no meu colo e abraçar ele e ficar cantando com ele. E eu falei esse exemplo exatamente numa das nossos treinamentos que teve, né? E eu tenho um sobrinho autista, foi descoberto recente, Benjamin, e ele gosta de música. E gosta muito de cantar comigo. A tua música, ela é terapêutica. Ela não é uma música só para entretenimento ou com foco de louvor. Não, ela é literalmente remédio. Ela trata, né? E foi isso que me cativou quando eu te ouvi a primeira vez, sabe, Mari? Esse aspecto tranquilizador. A gente se sente acariciado pela voz dela, né? Isso é muito bonito também. Eu vejo isso como um agregador de valor muito grande do teu trabalho, né? Queria te convidar para cantar mais um pouquinho pra gente. A gente vai dar uma pausa pro intervalo e volta já. Acordar, dar bom dia, ver o sol nascer, que nostalgia. Viver bem, ter alguém para amar, um amor tranquilo, sem estressar, banho de mar, o sol na pele, receber flores, um céu de cores, dançar na chuva, sentir no ar o cheiro do amor, perfumar. Nararara. Que tal cuidar da sua saúde sem sair de casa? O Mais Saúde Ceará leva atendimento médico, informação e apoio para o seu bem-estar. Agora você pode renovar sua receita médica de forma 100% gratuita, com toda a praticidade e segurança. Receitas para diabetes, pressão alta, transtorno do espectro autista, TDAH, ansiedade ou depressão. Tudo isso com atendimento no conforto da sua casa. Quer saber mais? Entre em contato conosco. A vida mostrando coragem. Esse foi o Melhor da Vida de hoje. A gente teve muita coisa boa acontecendo, né, Thiago? Sim,
E é sempre um prazer estar aqui, entrando na sua residência, pedindo licença para levar um conteúdo de excelência, um conteúdo que vai mudar a sua vida. Obrigada pela sua audiência, nos acompanha aqui todo sábado na Rede Metrópole das 9 às 10. Viva o melhor da vida e nos acompanhe nas redes. A vida vale a pena ser vivida. A vida mostrando coragem em cada despedida. O melhor